Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos aqui para mais uma palestra espírita. Já convido você a se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos, todas as palestras. É uma honra ter você aqui no canal e, sem dúvida alguma, a minha expectativa é que você saia daqui melhor do que quando chegou, mais confiante, mais sereno, serena, mais tranquilo, tranquila, pois, sem dúvida, este é o grande objetivo do canal Espiritismo pelo Mundo. Nós começamos questionando: você é feliz? Você se sente feliz? Você sabe o que é a felicidade real? Por que eu digo isso? Porque nós devemos primeiro escolher a felicidade, escolher ser feliz, passar então a perseguir a felicidade, caminhar na direção da felicidade. É uma questão de escolha em primeiro lugar. Quando nós escolhemos ser feliz, nós lutamos pela felicidade, não a felicidade passageira, temporária, mas uma felicidade imperecível, uma felicidade real. E é isso que nós iremos tratar no vídeo de hoje, na palestra de hoje. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, felizmente eu tive a felicidade antes da pandemia de acompanhar o Divaldo em alguns momentos, e ele disse a seguinte frase, a seguinte história, na verdade, aqui em Ribeirão. Ele comentou que isso foi até uma provocação, né, para todos nós e nos fez refletir bastante. Então ele começa a contar uma história de certa vez um amigo disse: Divaldo, gostaria muito de ser feliz. Aí ele pergunta: nossa, que bom que você quer ser feliz. E para você ser feliz, o que você precisa? Ah, eu preciso de um carro novo. E aí, anos a fio, trabalhando, lutando, eis que aquela pessoa compra o carro. E a pessoa fica feliz da vida com o carro, super contente com o carro, até o carro dar o primeiro defeito. A pessoa já perdeu o encanto, já parou de gostar do carro. E aí ele começa então a se debruçar sobre essa história e a fazer as pessoas pensarem mais e mais. Às vezes as pessoas têm o sonho de terem uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa maior. E aí a pessoa fica contente quando consegue, contente até a primeira infiltração, contente até o primeiro vazamento, contente até que algo aconteça. Mas ai se alguém nos fere. Nós muitas vezes alimentamos aquele rancor, aquele sentimento negativo, destrutivo por longos períodos. Então ele nos explica que as pessoas, muitas ainda confundem, as pessoas não sabem o que é a felicidade real. Porque as pessoas procuram em algo a felicidade, procuram nas coisas, procuram no materialismo. E a felicidade real não faz parte disso. A felicidade real, todos nós temos a possibilidade de alcançá-la e está dentro de nós. Certa vez, Jerônimo Mendonça, o famoso gigante deitado, ele narrou um momento muito peculiar de sua existência, quando uma repórter chegou até ele e disse: Jerônimo, para você o que é a felicidade? E para quem não sabe, o Jerônimo Mendonça foi um grande espírita que passou por aqui, desencarnou aos 60 anos, realizou um grande trabalho, fundou centros espíritas, creches, ajudou pessoas, fez palestras para cima e para baixo, mas deitado em uma cama, completamente paralítico, cego, sem enxergar de nenhuma das duas visões. Então ele realmente foi uma pessoa bastante debilitada, mas gigante na alma. E ele então respondeu para aquela repórter e disse: para mim, que a vida inteira fui obrigado a dormir de barriga para cima, a felicidade seria poder deitar-me de lado. Então olha só a profundidade disso. Muitas vezes nós reclamamos demasiadamente, nós questionamos, nós criticamos, nós resmungamos, né, das situações vividas e talvez eu tenho certeza, né, mas talvez você também não tenha passado por uma vírgula do que aquele homem passou.
vivia em uma cama, completamente amarrado à cama, não podia sair, dependia de todos, da caridade de muitos, e fez a diferença. Fundou os centros espíritas, creches e por aí vai. Onde ele chegava, todos se dobravam de joelhos, pois era um gigante. Ele deixava a sua lição, olhos lacrimejavam e todos se encantavam pela palavra doce e pelo testemunho de renúncia que aquela entidade magnífica que passou por aqui nos deixou. Então nós temos uma série de lições deixadas pela espiritualidade, que são lições capazes de convencer a cada um de nós a buscar essa felicidade. Se a felicidade está na renúncia, devemos renunciar também os males que cultivamos na alma através dos sequentes séculos. Vamos abrir mão dos males que cultivamos, do egoísmo, vamos abrir mão do orgulho, vamos abrir mão da vaidade, vamos abrir mão do nosso eu inferior, fazendo o exame de consciência todos os dias antes de dormir, um papel e uma caneta, anotando em uma coluna o que cada um de nós acertou e o que cada um de nós errou. No dia seguinte, tente repetir os acertos, tente evitar aqueles mesmos erros, e aos poucos você toma um hábito, você passa a ter o hábito de fazer o bem. Comece estipulando uma meta, eu vou ajudar uma pessoa hoje, e no dia seguinte, hoje eu vou ajudar duas, e cresça com isso cada vez mais. Pratique o sono útil todas as noites antes de dormir, faça uma prece sentida. A minha mãe falava muito isso, Davi, já rezou antes de dormir? Já, mamãe. E na verdade, muitas vezes eu não sabia rezar, né? Porque não é só o balbuciar de palavras, é se conectar, é fechar os olhos e acreditar que você está conversando com alguém e não sozinho. Deus está a apenas uma oração de distância. Então você peça para que durante as noites o seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, o seu benfeitor espiritual, cada um chama de um modo, que ele te leve a lugares bons, onde você possa aprender, onde você possa estudar, onde você possa ajudar. E aí no dia seguinte você acorda renovado, renovada, muitas vezes se lembra daquele encontro que você teve com espíritos amigos, se lembra daquele encontro com aquele seu ente querido que se foi, e aí você acorda mais tranquilo, mais tranquila, bem mais calmo, calma, e o seu dia é muito melhor. Faça a oração do copo d'água, segurando o copo de água com a mão esquerda, impondo a mão direita sobre o copo de água, e então você peça para que durante a noite os espíritos depositem naquela água o remédio necessário para o bom funcionamento do seu corpo, do seu perispírito, da sua alma. E aí, sem dúvida, a saúde também se restabelece com mais facilidade. Pratique os passes, busque centros espíritas, apesar da pandemia, muitos centros realizam este trabalho à distância. Tome os passes à distância. Faça as leituras, todos nós saímos melhores depois de um livro. Ouça boas músicas, aquelas músicas que acalmam o espírito. Tudo isso para quê? Para neutralizar as suas más tendências. Fazendo assim, você neutraliza as suas más tendências que um dia foram a causa de sua queda. Então, se você evitar aquele grande incêndio, a Alcione tem uma frase linda chamada: os grandes incêndios começam nas menores fagulhas. O que são as menores fagulhas? São nossos pensamentos, aqueles pensamentos destrutivos que, quando nós não jogamos um balde d'água, ou seja, quando nós não substituímos aquele pensamento por um pensamento bom, como bem ensina Divaldo Franco, aquela pequena fagulha se transforma em um grande incêndio. Os grandes assassinatos da humanidade começam com um pensamento, uma ideia, que é alimentada pelos espíritos de baixa vibração e potencializada pelos espíritos que querem o nosso mal. E aí nós tomamos cada vez mais coragem e é onde os homicídios, os grandes crimes acontecem. Tudo começou com uma pequena fagulha que, se a pessoa tivesse substituído por um pensamento bom, ela teria praticamente jogado um balde d'água fria sobre aquela
pequena fagulha, evitando assim um grande incêndio. Divaldo Franco diz: o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, pois nos torna pessoas piores. Divaldo Franco também nos ensina isso. Uma lição nobre, singular, eu diria. Uma lição capaz de neutralizar as nossas más tendências. Devemos, portanto, aceitar que os outros são falhos. Devemos ser indulgentes. E aí vem Paulo de Tarso com a seguinte frase: não podemos nos esquecer o que era estar perdido até ser encontrado. Olha a profundidade da frase de Paulo de Tarso. Aí vem São Lucas e diz: embora caminhando na carne não militamos segundo a carne. Ele quis dizer que o olhar sobre os problemas do mundo era um olhar espiritual, era um trabalho visando um bem maior, era um trabalho acima da matéria, era o trabalho de querer fazer acontecer, de querer fazer a diferença, de querer transformar, de querer ajudar, de querer semear. A felicidade é relativa ao grau de adiantamento de cada criatura. E aí volta Paulo e diz: isso tem tudo a ver com a pandemia, com o momento difícil que estamos passando, que estamos atravessando. Onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Num primeiro momento, como assim? A graça transbordou. É uma grande escola, é um grande hospital espiritual. A terra, vista do ponto de vista espiritual, é um local acolhedor, pois acolhe almas em desajuste e ajuda em sua transformação. Todos nós sairemos daqui melhores. E aí veremos que tal existência não passou de um relâmpago perante a eternidade. Passaremos, sim, ilesos, como o soldado que suja suas roupas, que rasga suas vestes durante a batalha, mas que ao fim da batalha sai vencedor. Emmanuel tem uma outra frase muito bonita do livro Perante Jesus que diz: toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato de nossas faltas para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós próprios segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço do próximo, manda a divina misericórdia que o pagamento seja suspenso por tempo indeterminado. Ah, mas é muito difícil evoluir, é muito difícil alcançar a felicidade, é cansativo. Aí vem Madre Teresa e diz: quando eu descanso no amor. A Madre nos deixou essa lição preciosa, preciosa, através de testemunhas que viveram com a Madre naquele período. Não faz muitas décadas que ela desencarnou, foi um desencarne recente, né, até do ponto de vista terreno, e ela então nos deixou inúmeras lições muito importantes. O próprio Emmanuel, no livro Há 2000 anos, para quem já leu, se lembra bem, que no início do livro ele narra outras existências dele, né? O Emmanuel, ele foi, inclusive, o bisavô dele mesmo, digamos, naquela jornada há 2000 anos, e ele cita que naquela existência, portanto, né, onde ele não foi o Públio, mas sim o Públio Lentulus Sura, que foi o bisavô ou o avô dele próprio, aquela pessoa era muito cruel. Ela tinha o hábito de cegar os seus adversários, ou as pessoas que o questionassem ou que fossem contra ele. E no livro Há 2000 anos, na parte em que já é o Públio Lentulus, o marido da Lívia, ele então termina cego. Foi cego por um judeu e ele tem a chance então de quitar aquela dívida que ele havia contraído por vontade própria, voluntariamente, em outra existência. Há inúmeras outras frases de impacto para a gente poder pensar e entender que a felicidade realmente é uma questão de escolha, não é? Na vida nós nunca perdemos, ou nós ganhamos ou nós aprendemos. Nós realmente não perdemos. Nós nos tornamos mais experientes, mais experimentados e tudo fica mais fácil, né? Fica mais fácil em função das experiências acumuladas. Quem não trabalha, dá trabalho. Chico Xavier diz isso, quem não trabalha, dá trabalho. E ele diz, aí a gente conta uma história,
do próprio Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que procurando uma saída para o seu problema físico, ele estava com um problema muito sério e o médico disse que ele estava por um fio, não teria grandes possibilidades de vencer aquela hemorragia. E então a família diz, nós podemos levá-lo até o Chico? E o médico, só se for de avião, se for de carro ele morre no meio do caminho. E a família tinha um amigo com um avião que o levou, então, de Ituiutaba até Uberaba. Chegando em Uberaba, completamente ensanguentado, com aquele lençol antes branquinho, totalmente vermelho, embebido em sangue vivo, Chico o recebe e diz, veja se não é uma flor vermelha, uma rosa vermelha, vamos dar um beijo nessa rosa vermelha. E o Chico começa a beijar a sua testa e pede para os colaboradores beijarem. Aquilo foi uma limpeza fluídica, foi um banho de fluidos positivos, e aí o sangramento estancou imediatamente. Passado esse momento, ele, subitamente recuperado, fala, Chico, o que aconteceu comigo? E aí Chico diz, você acreditou, você adquiriu a síndrome do COI. Como assim? Você acreditou que era um coitadinho, porque as pessoas falavam, coitadinho do Jerônimo, tadinho do Jerônimo, então você adquiriu a síndrome do COI. Mas agora você está bem melhor. Ah, Chico, mas o médico disse que eu estava por um fio. Aí aparece Emmanuel e diz, diga a ele que no caso dele o fio é de aço, pois o trabalho no bem engrossa o fio da vida. Veja que perfeição da espiritualidade, que frase linda, que exemplo que realmente nos afaga o coração, exemplo capaz de nos tranquilizar, de nos dar novas forças. A Alcione diz, o dia de hoje terminará com a noite, é preciso honrá-lo com o trabalho sadio e com a obediência a Deus para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá aguardar a claridade no futuro se compraz em repouso nas trevas durante a noite que passa. Então nós devemos fazer o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. E nós finalizamos então com uma história de Mahatma Gandhi, uma história narrada em uma das palestras de Haroldo Dutra Dias, que eu tive o prazer de ouvir e que agora transmito a você. Gandhi, durante uma das guerras civis da Índia, foi atingido por socos e chutes por um soldado inglês. Caído ao solo, completamente quieto, sem esboçar qualquer reação física ou verbal, aquele soldado atônito, perplexo ante o silêncio daquela alma bem-aventurada, pede para que o mesmo faça algo, né? Ele pergunta, quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi então aponta para a corrente que aquele soldado tinha no pescoço. Era um crucifixo. E ele diz, este homem que está em seu crucifixo, ele me ajudou a ser assim. Ele me ensinou a ser assim. Jesus me ensinou a ser pacífico. Jesus me ensinou a ser pacificador. E aquele soldado completamente perdido, atordoado e envergonhado, passa então a ajudá-lo, o ajuda a se levantar e modifica seu caminho. Então veja como Jesus grita aos nossos corações, como Jesus fala, como Jesus tenta, como Jesus nos pesca dia após dia. Façamos a nossa parte, nos transformemos e pouco a pouco seremos muito mais felizes. Essa é a chave da felicidade. Buscar a felicidade é uma questão de escolha. Vamos escolher ser felizes e então seremos muito felizes, pouco a pouco, abrindo mão do nosso velho eu inferior e abraçando as coisas do alto, as coisas do céu, que reverberam em nosso espírito, quais sons celestiais anunciando a boa nova.
Um beijo no seu coração e até a próxima palestra.